Bom dia, pessoal do primeiro ano. Vamos ver aqui nosso próximo assunto. Hoje é a civilização romana, dando prosseguimento às nossas aulas. A civilização romana, como a civilização grega, também faz parte da antiguidade ocidental. A sua origem, como foi que os romanos surgiram? Surgiu por volta do segundo milênio antes de Cristo, quando povos invadiram e conquistaram a Itália, na região chamada Itália, Península Itálica, certo? Os primeiros povos a chegarem foram os latinos. Entre eles nós temos os volgos, sabinos e úmbrios. Depois vieram os etruscos e os gregos. A sociedade romana que se formou a partir desses povos eram esses componentes: patrícios, os italiotas de origem, os primeiros que fundaram Roma, os plebeus, que eram estrangeiros, eram artesãos, eram comerciantes, eram professores. Depois nós temos os clientes eram ligados aos patrícios, era uma espécie de trabalhadores que faziam parte, de todos aqueles que ajudavam os patrícios. E os escravos, que eram os prisioneiros de guerra, quando os romanos passaram a se expandir. Durante a história romana, toda a sua economia, nós vamos ver agora, ela era baseada numa atividade agrária e escravista. Por que escravista? Porque os romanos tiveram como principal mão de obra para todo esse desenvolvimento da sua agricultura, das suas atividades econômicas, escravos, principalmente porque Roma conquistou uma grande extensão de terras, quase que a Europa toda, e aí tinham essa mão de obra muito fácil, muito abundante para serem usados nas suas atividades econômicas. A história de Roma é marcada por três períodos: a monarquia, a república e o império. Vou colocar algumas características de cada uma desses períodos. Durante a monarquia, os romanos foram governados pelos reis etruscos, vieram da Etrúria, entre os povos formadores. Durante esse período, os reis etruscos urbanizaram, embelezaram a cidade de Roma, fizeram pavimentações, fizeram alguns tratamentos em relação à água, ao saneamento básico. E a cidade de Roma teve toda a sua estrutura urbana durante a monarquia. No final do governo dos etruscos, os patrícios, que eram os romanos, de origem, descendentes dos italiotas, tomaram o governo dos etruscos e assim passaram a governar através do Senado. Foi nesse período que surge um novo período político, que é a República. Então vamos ver. A República, os patrícios governaram Roma através de dois cônsules. Um fazia parte do chefe do exército e o outro fazia parte da administração, era o chefe da administração pública. Além disso, durante a República surgiram revoltas dos plebeus. Os plebeus que cresciam cada vez mais com o desenvolvimento do império, da cidade de Roma, e aí sim eles passaram a exigir direitos de participarem da política, alguns deles serviam no exército, eles queriam ter salários, eles queriam ter terras quando eram disponíveis através de conquistas. Então assim surgem atritos entre plebeus e os patrícios, levando a surgir alguns legisladores a criarem leis. As leis foram essas: a lei frumentária, uma delas, a lei frumentária dispunha para os plebeus uma parte do trigo que não era fornecida da maneira que eles tinham. Depois nós temos a lei das 12 tábuas, que era uma lei, uma espécie de código civil, aonde os plebeus passariam a já ter alguns direitos garantidos, certo? E outras leis que surgiram mais. Durante o período da República também surgiram as conquistas territoriais, o exército, a legião romana,
passa a ter cada vez mais prestígio, principalmente os generais. E no final do período da República começa a ter uma crise causada já pelo atrito entre plebeus e patrícios, e também com o Senado começando a perder o seu poder de influência, porque, como eu coloquei para vocês, durante as conquistas dos generais começam a adquirir poder, começam também a quererem terem a política a seu favor. E foi assim que começou a surgir grandes generais de destaques que passaram no futuro a formarem poderes políticos. Nesse período também foi criada a política do plebiscito, como o Senado, falei para vocês. Estavam perdendo poder, estavam perdendo de uma certa forma prestígio, criou a política do plebiscito. Que era isso? Era uma grande distribuição de alimentos, de pães e de diversões para as camadas baixas, principalmente os plebeus. Assim manterem vamos dizer assim, as crises, os confrontos um pouco mais amenizados. E aí, no final, não tendo mais como suportar essa crise, os generais tomam o poder através de triunvirados. Esses triunvirados eram dois. O primeiro triunvirato era formado por Júlio César, Pompeu e Crasso, generais do exército, todos os três. Júlio César mata Crasso e disputa o poder com Pompeu, afastando-o depois. E aí Júlio César transforma-se num ditador romano, tendo poderes em todos os escalões, no exército, na religião, sendo o supremo ditador romano. Ele conquista quase a Europa toda. E assim ele também, indo para a região de outras províncias, principalmente no Oriente, conquista o Egito, tem um envolvimento na época com a rainha do Egito, Cleópatra, e dessa forma ele abandona um pouco o poder central, Roma, sendo assim um pouco ameaçada a sua influência na região, por conta que o Senado passa a exigir direitos. E aí, voltando para Roma, para adquirir esses direitos de volta, ele é assassinado no Senado pelos seus opositores. Entre eles, inclusive, tinha um filho adotivo, Brutus. Bom, depois do primeiro triunvirato, nós temos o segundo triunvirato, que é formado por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Logo no início, Lépido é afastado. Marco Antônio vai para o Oriente, vai governar a região do Oriente. Entre as regiões está o Egito. Também, como Júlio César, tem um envolvimento com a rainha Cleópatra. E Otávio Augusto fica no Ocidente. Depois os dois entram em confronto. Otávio derrota Marco Antônio e passa a governar Roma sozinho, o único governo e primeiro imperador romano. Vai assim surgir o Império. E aí Otávio Augusto cria o primeiro governo imperial romano e tem essas principais atividades. Continua com a política do pão e circo, faz uma reforma agrária para os militares, principalmente para os veteranos de guerra, distribui terras. Também no seu governo ele começa a ter uma certa paz, um certo nível de desenvolvimento que se chamará paz romana. Essa parte do governo de Otávio Augusto e com seus descendentes será chamado de Alto Império. Depois, com as outras formações de imperadores, com as outras dinastias, Roma passa por mudanças, transformam o império em um império tão grandioso que nós teremos duas capitais, uma no Ocidente e a outra no Oriente, certo? E no final do período da Idade Antiga, os bárbaros invadem Roma na parte ocidental, pondo fim assim o Império Romano nessa região, no Ocidente. E o Império se transfere para o Oriente, na região de Constantinopla, que será controlada pelo Imperador Constantino. A religião romana era politeísta, seus deuses eram os mesmos gregos, só com outras denominações.
eles cultuavam as forças da natureza, o animismo, e também nesse período, durante o governo dos imperadores romanos, surge o cristianismo com o nascimento de Jesus Cristo e a propagação dessa nova religião entre os romanos. Certo, pessoal? Até a próxima.